Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de História e Geografia. E a gente vai começar por História, a formação das primeiras cidades. Então, página 46 e 47, coloca a data de hoje aí, dia 29/9/2021. Então, na página 46, vai falar sobre a formação das primeiras cidades. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, acompanha a leitura com a Pro, pega seu marca-texto para a gente marcar as partes importantes. O desenvolvimento de técnicas da agricultura, como a construção de diques e canais para irrigar a terra e o aperfeiçoamento de ferramentas, fizeram com que a oferta de alimentos crescesse. Então, técnicas de agricultura, construção de diques e aperfeiçoamento das ferramentas, você vai grifar aí. Fizeram que a oferta de alimentos crescessem. Com isso, a população aumentou. E a produção de alimentos deixou de ser coletiva. Pois nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo, e algumas puderam dedicar-se à produção artesanal. Então, nesse grupo de pessoas, algumas pessoas trabalhavam no campo e outras pessoas trabalhavam fazendo produtos artesanais. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados. Então, antes eles só plantavam e só comercializavam alimentos. Depois, eles começaram também a fazer artesanatos e começaram a comercializar as duas coisas. Essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio. Então, produção artesanal e o comércio. Separados do trabalho do campo. Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorriam feiras, dando origem às cidades. Muitas delas eram protegidas por muros de tijolos, que delimitavam a área. Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades como Uruk e Erichu. Eu acho que aqui é Erichu, porque aqui fica pequenininho para ler. Elas foram fundadas pelos povos sumérios. Então, grifa aí o nome das cidades e os povos sumérios. E tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha exército e um sistema de administração pública. Então, ela é super organizada, essa cidade. Aqui tem uma fotinho da cidade de Babilônia, há 2.600 anos, tá? E ela era protegida por muralhas. Então, aqui tem as ruínas da cidade. E aqui um mapa dos primeiros assentamentos de cidades. Presta bem atenção nessa legenda para ler esse mapa. Página 47. Cidades na África, América, China e Europa. Na África, no Vale do Rio Nilo, diversos núcleos urbanos foram construídos como Gizé, Mênfis e Tebas. Então, vamos grifar essa parte também. Gizé, Mênfis e Tebas.
Há mais de 3.000 anos na Europa, China e América surgiram várias cidades, como Atenas, famosa, na Grécia, Roma, na Itália, e Anyang, na China. Então, vamos grifar tudo isso daí. E Teotihuacan, na região onde hoje se localiza o México. Então, são cidades antigas. Questão 5 e 6, a gente vai fazer baseado neste textinho aqui. 5. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Então, aqui está explicando como ocorreu a formação das primeiras cidades. Com a construção do quê? Com o desenvolvimento das técnicas de agricultura, com a construção dos diques e canais para irrigar a terra, com o aparecimento do artesanato. Cadê aqui, ó? A produção de artesanato, né? Com a especialização do trabalho, com a divisão dos espaços, ó, com a criação dos espaços destinado à produção de artesanatos, de comércio. Então, com essas divisões e com essas técnicas de agricultura, aparecimento do artesanato, dividir as cidades em espaços para comércio, para trabalho no campo, para administração, foram surgindo as cidades, tá? Então, a 5, a resposta está neste texto aqui, a Pro grifou de novo aqui para vocês. 6. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Explique. Antes, todo mundo trabalhava só na produção de alimentos. Depois ela passou a não ser mais coletiva. Um grupo fazia uma coisa e um grupo fazia outra. Por quê? Está aqui neste texto também. 7. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Então, aqui tem as ruínas de Teotihuacan, do México, e aqui as ruínas do Templo Branco, de Uruk. Que semelhança você observa entre as duas imagens? E diferenças? Então, o que tem de igual nessa imagem e nessa imagem aqui? Eu vou dar só uma dica. As duas cidades eram protegidas por muralhas. Ó, aqui não dá para ver direito, mas aqui deveria ser uma muralha, tá? O que mais? Isso daqui é o quê, ó? As cidades eram construídas em volta de quê? Em volta de templos religiosos, né? Então, aqui também dá para ver que as duas têm. Agora, tem mais coisas aí, tá bom? Você vai explicar as semelhanças e as diferenças. Então, essas são as nossas atividades de hoje de história. Agora, em geografia, a gente também vai continuar com as cidades, mas são as cidades e suas funções da página 58 a 61, né? Na aula passada, a Pro explicou para vocês sobre as cidades planejadas, sobre as cidades que surgiram de maneira espontânea. A maioria das cidades surgiram de maneira espontânea, vai crescendo, crescendo, crescendo. Algumas cidades no Brasil são planejadas. Um exemplo que todo mundo conhece é Brasília, a capital do país, é uma cidade planejada. Mas o livro de vocês mostrou outras cidades planejadas. Mostrou Goiás, ó, Goiânia na página 55, mostrou Belo Horizonte, mostrou Palmas, Maringá. Então, hoje a gente vai falar sobre as funções da cidade. Para que será que serve uma cidade? Prepara a canetinha marca-texto, que a Pro vai ler e explicar, e vocês vão grifando aí as partes importantes. As cidades e suas funções. Coloca a data de hoje no livro. As cidades têm uma função. Vamos grifar aqui, ó. Isto é, uma atividade econômica que se desenvolve, As cidades têm uma função. Isto é, uma atividade econômica que se destaca em relação a outra.
Ó, atividade econômica que se destaca em relação à outra. Então, cada cidade ela tem uma atividade econômica específica. Ubatuba. Qual é a atividade econômica específica de Ubatuba? Turismo. Por que o turismo? Porque Ubatuba é repleto de belezas naturais, né? Mais de 100 praias, cachoeiras, trilhas. Então, a atividade econômica principal de Ubatuba é turismo. Agora, a capital de São Paulo. Qual a principal atividade econômica da capital de São Paulo? É a indústria, né? Porque lá é uma cidade cheia de indústrias. E cada cidade tem uma atividade econômica. Aparecida. Qual a principal atividade econômica de Aparecida? É o turismo religioso, por causa da Basílica. Continuando. É o caso, por exemplo, de Paraty. Olha, gente, Paraty aqui pertinho, no estado do Rio de Janeiro, onde a atividade turística se destaca. Olha, Paraty é aqui pertinho da gente. Por isso dizemos que a função da cidade de Paraty é turística, igual Ubatuba. A mistura das culturas alemã e italiana, percebidas na arquitetura das construções e na culinária, tornou a cidade de Gramado um dos destinos turísticos mais procurados no estado do Rio Grande do Sul. A principal função da cidade de Gramado é turística também. Então aqui tem uma foto de Paraty e aqui uma foto da cidade de Gramado. Só que em Gramado, o turismo é por causa da arquitetura. Em Paraty, o turismo é por causa das belezas naturais, das praias, do centro histórico, e aqui por conta da arquitetura, da cultura. Página 59. Existem cidades que têm várias funções. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente ir marcando. Em que diferentes atividades se destacam. Então, tem cidade que tem atividades econômicas comerciais, industrial, turística, religiosa, prestação de serviço, entre outras. Uma cidade que tem tudo isso aqui como função econômica e tudo isso daqui que é muito forte, é uma cidade muito rica. Fortaleza, no estado do Ceará, é um exemplo que tem várias funções. A atividade turística é importante na cidade de Fortaleza. O turismo contribui para o desenvolvimento da cidade, atraindo visitantes que chegam em busca de lazer e descanso. Mas as atividades comerciais e de prestação de serviço também se destacam na cidade de Fortaleza. Então, Fortaleza, além do turismo por causa das belezas, também tem o ponto forte no comércio e em prestação de serviços. Então, aqui uma foto da praia de Mucuripe, na cidade de Fortaleza. E aqui, outra foto também de Fortaleza. Então, ó, além de ter as belezas naturais, olha como que é o centro comercial de Fortaleza. Então, ela tem as duas coisas. Parece uma São Paulo dentro de um lugar com praia. Questão 8. Se você vive em uma cidade, qual é a principal função dela? Se você não vive em uma cidade, qual é a principal função de uma cidade próxima ao lugar onde você vive? Aqui nós todos vivemos em uma cidade, cidade de Ubatuba, né? Qual que é a principal função econômica da cidade de Ubatuba? Você vai responder aqui embaixo, a Pro já falou. Vamos voltar lá. Depois, páginas 60 e 61. Mudanças na cidade. As cidades não foram sempre como conhecemos hoje. As transformações produzidas pela sociedade ao longo do tempo podem ser facilmente percebidas na paisagem urbana. Então, vocês já viram fotos antigas de Ubatuba e fotos atuais? Antigamente, a orla da Praia Grande não tinha aquilo tudo de prédio. Então, as ações humanas mudou a paisagem daquela parte da cidade. Hoje, se você tira uma foto aérea
da Praia Grande tem vários prédios na orla da praia. As transformações produzidas... Aqui a Pro já leu, perdão. Por meio de fotos da mesma cidade em diferentes momentos, podemos identificar essas marcas e perceber o que mudou e o que permaneceu na paisagem dessas cidades, que é o exemplo que a Pro acabou de falar. Observe as imagens abaixo. Elas mostram a cidade de Santos, aqui também pertinho da gente, no estado de São Paulo, em 2 momentos diferentes. Então, a primeira foto é de 1940. Olha só, olha a quantidade de prédio que tem aqui nessa foto, né? Olha aqui que bacana aqui, ainda tem uma árvore, a avenida é bem larga, olha aqui a avenida larga, né? Agora, olha essa foto de 2012, olha como tá diferente, a avenida ainda existe, olha a avenida aqui, ó. Mas olha como ela é estreitinha, gente. E olha como cresceu, olha quanto prédio, não é mesmo? A gente nem consegue ver a montanha que tem aqui atrás, ó. Antes a gente conseguia ver aqui a montanha, olha só. Agora a gente não consegue mais, e é a foto do mesmo ponto, né? Então, as ações humanas mudaram a paisagem dessa cidade, como mudaram todas as paisagens de todas as cidades do Brasil. 9. Observe novamente a foto da página anterior e responda. De quando é a foto 1? Ó, legenda, galera. De quando que é a foto 1? E a foto 2? Olha só. Quantas décadas se passaram entre uma foto e outra? Quantas décadas se passaram? Aí você vai colocar lá. Lembrem que décadas é 10 anos, tá? Então, quantas décadas se passaram da foto 1 para a foto 2? Questão B. Quais elementos podem ser identificados na paisagem mostrada na foto 1? Então, quais elementos você consegue identificar aqui nesta paisagem da foto 1? C. Quais transformações ocorreram nessa paisagem? A Pro tinha grifado aqui, né? Quais transformações ocorreram desta foto para esta foto? E a 10. Quais mudanças ocorreram nos últimos anos no lugar onde você vive? Faça um desenho mostrando essas mudanças. Se você conseguir pegar uma foto de antes e depois de uma praia, pode ser a Praia Grande, Praia do Perequê-Açu, e imprimir as 2 fotos, você pode colar aqui uma foto de antes e uma foto de depois. Se não, você desenha, divide aqui no meio o quadrinho, coloca antes e depois e escreve qual praia que é, tá? Ou qual parte da cidade que é. Então, aqui a gente vai fazer um antes e depois de uma parte aqui da cidade de Ubatuba, tá bom? E são essas as nossas atividades de hoje de História e Geografia. A Pro tá no Meet a partir das 8 horas, tá? Entra lá que a Pro ajuda se você ficar com dúvidas ou me chama no WhatsApp. Beijos!